Vamos começar? Boa noite a todos e a todos. Sejam bem-vindos. Hoje nós teremos mais um estudo dos 15 princípios fundamentais da doutrina espírita com a Tatiana Leal. O tema de hoje será a influência dos espíritos nas nossas vidas. E para iniciar, eu vou pedir ao Rodrigo para fazer a prece inicial para nós. Vamos serenar os nossos espíritos, a nossa mente, elevar o nosso pensamento ao alto, a Deus, a Jesus, e rogar, antes de tudo, o amor, a serenidade, o comprometimento com as nossas tarefas. Rogar ao Pai que não nos falte a dedicação, a força e o entendimento dos textos que nós iremos ler e estudar hoje. Que o Senhor continue sempre conosco, nos orientando, nos guiando, nos ajudando, que assim seja. Boa noite. É uma alegria estarmos juntos aqui para estudarmos mais um princípio fundamental. Então, eu vou compartilhar a tela. Então, estamos estudando os 15 princípios fundamentais. Esse é o 14º princípio, influência dos espíritos em nossa vida. A gente está estudando dentro do Projeto Espírita Religare. Então, é uma bênção esses estudos aí que muito enriquece. Começando com essa questão do Livro dos Espíritos, a questão 459, que é bem conhecida, como o tema é a influência dos espíritos em nossa vida, Kardec perguntou: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e nossas ações? Então, se influenciam na nossa vida, aqui está falando do pensamento e ação, então é uma influência direta na nossa vida, de fato, e fala assim, olha, nesse sentido, a sua influência é muito maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Então, esse muito frequentemente são eles que vos dirigem, a tradução que, de ordinário, né, o comum é que eles nos dirijam. Os espíritos vos dirigem aqui, porque são os espíritos que estão nos dizendo isso, né, a resposta dos espíritos superiores. Então, os espíritos influem muito mais do que a gente pensa, né, de ordinário, e o comum é que eles nos dirijam. E aí a gente vai entender um pouco melhor isso, Kardec vai destrinchando, vai fazendo perguntas, em que tipo de influência, assim, está falando que é no pensamento e ação, mas de que jeito? Então a gente vai ver que Kardec foi muito cuidadoso a perguntar essas coisas, e ele pergunta, lá no livro dos Espíritos também, vai falar assim, os espíritos ocupam uma região circunscrita e determinada? E vai falar que não, os espíritos estão por toda parte, povoam ao infinito os espaços infinitos. Há os que estão sem cessar ao vosso lado, observando-vos e atuando sobre vós sem o saberdes. Então, estão por toda parte os espíritos desencarnados e atuam sobre nós sem que a gente perceba, sem que a gente saiba, né? Então, essa influência aí, ela está sendo dita e afirmada aí em alguns momentos e vai ficar mais claro como é que ela se dá. Por quê? E por que eles estão aqui, ó? Continuando a resposta, né? Eles estão observando, atuando sobre nós sem a gente saber. E a Belinha está querendo participar, como sempre. E ele diz mais, porque os espíritos são uma das forças da natureza. E os espíritos de Deus,
e os espíritos de que Deus se serve para o cumprimento dos seus desígnios providenciais. Então, os espíritos são uma força da natureza, e eles são instrumentos de Deus para que o cumprimento dos desígnios de Deus se faça. Então, eles nos ajudam, né, de alguma maneira, quando a gente está encarnado, nesse processo aqui. Então, nós somos espíritos, né? Estamos encarnados, então a gente se ajuda também, mas os desencarnados, eles agem mais diretamente sobre o nosso perispírito e aí sobre o nosso espírito aqui, de alguma maneira. E aí as perguntas que vão ficando claro assim, né? Pode o homem eximir-se das influências dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Então, já que a gente tem influência, eu posso ter só influência boa? Sair daquelas influências dos espíritos que querem me levar para o mal? Pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, os chamam, ou aos que, pelos seus pensamentos, atraem. Então, uma das questões que a gente percebe quando a gente fala de influência, que vem muito à nossa mente essa questão da obsessão, de espíritos que ficam próximos, querendo influenciar negativamente, nos influenciar negativamente. E a pergunta, é possível que a gente fique longe desses espíritos, se afaste desses espíritos, né? E a resposta que fica clara aqui para nós, que somos nós que atraímos. Então, a gente poderia até dizer que o espírito obsessor é como se ele fosse o nosso convidado, porque é a gente que convida. Convida como? Pelos nossos desejos, a gente chama, né? Os pensamentos que a gente tem que atraem. Então, sempre que a gente está falando dessa sintonia e afinidade aí, que a gente está se referindo, olha, o que eu estou atraindo, né? Quando a gente está falando de influência mais forte, uma influência que às vezes até fica maior ainda, e a gente tem outros níveis de influência, que aí tem, né, a obsessão, a subjugação, a fascinação. Então, assim, esse nível de detalhamento, de aprofundamento de tipos de influência, num estudo mais aprofundado, então lá no livro dos médiuns é um convite que as pessoas, né, busquem isso aí, a gente vai falar dessa influência, mas de um modo mais geral. Então, mas sempre tratando que a influência não é algo que olha, eu estou aqui fazendo as coisas, pensando em coisas boas e estou atraindo maus espíritos, né? Espíritos imperfeitos, vamos dizer assim, né? Não, a gente atrai aquilo que a gente está vibrando. Mas a gente sabe que a gente tem espírito protetor, a gente vai estudar isso também. Então, a gente sempre tem, como se fosse aqueles desenhos animados de antigamente, né? Que tinha como se fosse um anjinho bom e um anjinho mau, cada um dando influência, dando aquelas sugestões e conselhos. É um pouco isso que a gente vive em alguns momentos. Isso vai ficando claro na hora que a gente vai, olha, a gente não consegue ser bom o tempo inteiro ainda. Então, a gente vai oscilando e a gente vai tendo influências maiores e menores de acordo com o que a gente vai alimentando. A gente está numa fase que a gente está ficando uma sintonia melhor, lembrando mais de fazer preces, agradecidos, observando a natureza, com uma conexão maior com o alto. Então, a gente vai, mesmo que as dores venham, que venham as influências que a gente consideraria ruim, a gente leva isso de uma maneira mais leve. Agora, quando a gente começa a entrar numa correria, numa pressa, que a gente não tem tempo para nada, quando a gente vê que a gente está atraindo espíritos que a gente, às vezes, não gostaria de ter tão próximos a nós em algum momento. Então, a gente que atrai de acordo com o que a gente está vibrando, né, com a nossa sintonia. E lembrando que lá em Marcos, no capítulo 5, versículos de 1 a 12, já conta de uma influência forte lá e que Jesus vivencia e como Jesus trata. Tem uma passagem longa que retrata o endemoniado de Gadara, né? Fala aqui, ó, e chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele, Jesus que saía do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podiam prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou, porque ele dizia, sai deste homem, espírito imundo.
e perguntou-lhe, qual o teu nome? E lhe respondeu dizendo, Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os que não enviasse para fora daquela província. E andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo, manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. E Jesus fez isso, e eles foram lançados ao mar. Então, o que acontece aqui? Jesus chega num lugar e tem um homem que tinha uma força excomunal. Você imagina alguém que tentam prendê-lo e não consegue. Ou seja, ele tinha algo além daquela força física ali, que tentavam prender ele e não conseguia. E ele se feria, mesmo não querendo. Parecia que ele estava meio perdido, vamos dizer assim. Tinha uma influência muito grande. E Jesus pergunta, né? Qual é o teu nome? E ele vai responder, Legião, porque somos muitos. Então, tinha muitos espíritos influenciando, né, aquele homem ali, que estava lá em Gadara, perto dos sepulcros. Então, na Bíblia, a gente tem um relato que Jesus já vivenciou isso, e naquele caso, era uma possessão, vamos dizer assim, e ele conseguiu desviar os espíritos que estavam perto daquele homem, né, junto com aquele homem, colocando nos porcos. Então, assim, mas fala já desse movimento que ele pode ficar próximo e com a influência de Jesus. Imagina alguém que chega com aquela luz e ele pedindo ajuda, ele estava pedindo, né? Então, ele foi ajudado. Então, é muito isso, assim, Jesus falava em vários momentos, né, tua fé te salvou. Então, naquele momento ali, a fé daquele homem, né, aquele pedido que ele estava pedindo socorro, ele foi ajudado por Jesus. Mas a gente aprende aqui, né, nos princípios a gente viu, que todos os espíritos vão evoluir. Então, esses espíritos imperfeitos que ainda ficam, por vezes, nos desviando para fazer coisa que a gente não quer, até nos machucar, por vezes, igual esse estava fazendo, eles também vão, né, progredir a seu tempo, com o seu esforço, com a sua vontade, mas cabe a nós, que está buscando aqui um caminho, às vezes, mais... Olha, a gente está estudando, o que a gente pode fazer? Então, buscar a prece, buscar ajuda, então, ajudar esses espíritos que estão conosco. Então, à medida que a gente vai adquirindo conhecimento, eles também estão junto conosco aqui, aprendendo algumas coisas. Então, sempre esse crescimento junto, né? Até desses que também, por vezes, ainda nos fazem algum mal, né? Então, assim, Jesus deu exemplo de que ele pôde ajudar alguém naquele momento, e a gente sabe, sendo espírito, que a gente tem ajuda e a gente pode pedir. Então, na questão 460, Kardec pergunta, temos pensamentos próprios e outros que nos são sugeridos? Então, tem hora que eu estou pensando e tem hora que sou eu que estou pensando, mas tem hora que não sou eu, esse pensamento não é meu. Como é que acontece isso, né? Tem pensamento que é meu e outros que não. Então, como é que acontece? Aí a Kardec recebe a seguinte resposta, vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que muitos pensamentos vos ocorrem a um só tempo, sobre o mesmo assunto, e frequentemente bastante contraditórios. Pois bem, nesse conjunto, há sempre os vossos pensamentos e os pensamentos que são dos espíritos, e é isso que vos deixa na incerteza, porque tendes em nós duas ideias que se combatem. Então, aqui é muito claramente isso, como se tivesse alguém falando uma coisa, outro falando outra, só que umas vezes é a gente mesmo que está falando, né? Eu, espírito, pensando uma coisa. Aí vem outro pensamento, esse pensamento não era meu, não. Mas ele vai dizer que para que serve a gente separar um do outro, né? A gente que tem o livre-arbítrio, a gente vai escolhendo. Então, que é importante que a gente tenha, como se fosse conselhos, né? Sugestões. A gente pense, olha, isso, isso. Então, por vezes é, inclusive, bastante contraditório. Então, acontece isso com frequência. E aí, Kardec já querendo investigar um pouco mais, se vocês virem, eu dei um salto aqui, a gente estava por volta da questão 460 e tal, agora a gente vai pular para 525, olha só. Então, é longo o texto que aborda isso, né, em 50 minutos, falando de princípios, a gente não consegue aprofundar tanto, mas é esse convite mesmo ao estudo. Então, olha, os espíritos exercem influência sobre os acontecimentos da vida? Seguramente, pois te aconselham. Então, os espíritos falam que a gente recebe essa influência pelo conselho. Exerce influência? Sim, pelo conselho. Aí Kardec não fica muito satisfeito, né? Mas
essa influência de outra maneira, além dos pensamentos que sugerem? Ou seja, tem uma ação direta sobre a realização das coisas? Então, a gente recebe pensamentos nossos e outros que são sugeridos, então, eles nos aconselham, né, por pensamento e tal. Mas existe uma outra maneira, além dos pensamentos? Age nas coisas, na matéria, como é que é isso? Tem uma ação direta, que a gente chamaria, assim, né, esse fenômeno que acontece, existe isso, além da sugestão? A resposta dos espíritos, sim, mas não agem nunca fora das leis naturais. Então, é sempre dentro das leis, nunca fora das leis naturais. Então, aí Kardec vai fazendo perguntas que vai aprofundando nisso, né? Eles respondem aqui. Então, Kardec faz um comentário antes desses aprofundamentos aqui, ele fala o seguinte: pensamos erradamente que a ação dos espíritos só deve manifestar-se por fenômenos extraordinários. Desejaríamos que viessem em nosso auxílio através de milagres. E sempre os representamos armados de uma varinha mágica. Pensa aí se a gente às vezes não fica querendo um fenômeno, né? Olha lá, que ele chama assim, a gente fica querendo, a gente fica achando erradamente que os espíritos iriam fazer alguma manifestação que seja extraordinária, que a gente até chamaria de milagre, né? Usa até a palavra, ó, como se fosse uma varinha mágica, fazer um milagre aqui, algo, né, sobrenatural, que a gente gosta dessa palavra. E ele vai falar, mas não é assim. E eis porque a sua intervenção nos parece oculta. E o que se faz pelo seu concurso, pelo seu auxílio, nos parece inteiramente natural. Por exemplo, eles provocarão o encontro de duas pessoas, o que parece dar-se por acaso. Inspirarão a alguém o pensamento de passar por tal lugar. Chamarão sua atenção para determinado ponto, se isso pode conduzir ao resultado que desejam. De maneira que o homem, não julgando seguir sempre os seus próprios impulsos, conserva sempre o seu livre-arbítrio. Então, vão ter sugestões maiores do que só um pensamento assim, ó, vai possibilitar algum encontro, mas sempre inspirando passar por um lugar, chamarão atenção para determinado ponto, a gente às vezes não estava vendo, olhando assim, aquilo sobressai. Então, eles podem fazer isso, né? Mas sempre a gente vai manter o livre-arbítrio. Mesmo que tenha muitas influências, mostrando vários pontos, a gente sempre vai ter o nosso livre-arbítrio. Então, isso é um dos princípios fundamentais que nós estudamos, é o livre-arbítrio, né? Então, a gente tem responsabilidade sobre as nossas escolhas, né? A gente escolhe, mas temos várias influências que estão o tempo inteiro, pensamento, né? Sugestões. E aí, Kardec agora vai fazer aquelas perguntas que são muito diretas. Olha, tendo os espíritos uma ação sobre a matéria, podem provocar certos efeitos com o fim de produzir um acontecimento? Por exemplo, um homem deve perecer, sobe então uma escada e essa escada quebra e ele morre. Foram os espíritos que fizeram a escada quebrar para que se cumpra o destino desse homem? Então, Kardec fez a pergunta lá antes, dizendo, olha, eles influem pelo pensamento, mas eles têm ação direta na matéria, fazem algo a mais do que o pensamento? Agora ele vai dar um exemplo muito concreto. Olha, o corpo físico deve morrer. E aí, que ele chama de deve perecer. Então ele sobe na escada e a escada quebra. São os espíritos que quebraram aquela escada? Então essa ação é sobre aquela matéria, sobre a escada. Ele faz com que a escada se quebre para que se cumpra o destino do homem de morrer naquele momento? Então, olha o que os espíritos respondem. Então, fica parecendo assim, então vai acontecer isso, o espírito que fez a escada quebrar, é isso? É bem verdade que os espíritos têm influência sobre a matéria, mas para o cumprimento das leis da natureza e não para as derrogar, fazendo surgir em determinado ponto um acontecimento inesperado e contrário às leis. Então, os espíritos têm influência sobre a matéria, mas não para fazer alguma coisa contrária às leis da natureza. E ele vai dizer mais,
No exemplo que cita da escada, a escada quebra porque está carunchada ou que não era bastante forte para suportar o peso do homem, se estivesse no destino desse homem morrer dessa maneira. O que os espíritos fazem? Eles inspirariam o pensamento de subir na escada que deveria quebrar-se com o seu peso e sua morte se daria por um motivo natural, sem necessidade de um milagre para isso. Então, a gente fica pensando assim, eles vão lá e vão quebrar a escada? Fala assim, não precisa disso, não precisa eles irem lá influenciar naquela lei ali, ó, a escada está ali, ó, a escada pode ser frágil e o homem ter pensamento de subir na escada sem observar que ela não é bastante forte, ou tacar comida lá, né, tem algum problema nela. Então, vem o pensamento, mas não precisa de algo que destrua a lei da natureza naquele momento, né, que faça uma intervenção direta para quebrar aquela escada, não precisa disso. Né? Então, ó, sem necessidade de um milagre para isso. Ah, mas Kardec não fica satisfeito, ele continua. Olha, tomemos outro exemplo, no qual não intervenha no estado natural da matéria. Um homem deve morrer de raio, esconde-se embaixo de uma árvore. O raio estala e ele morre. Os espíritos poderiam ter provocado o raio dirigindo-se sobre ele? Então, o primeiro foi a escada. Os espíritos vão quebrar a escada? Agora, sim, olha, um homem deve morrer porque um raio, né, numa tempestade, um raio vai e cai sobre ele. Aí ele esconde debaixo de uma árvore, e o raio vai e cai exatamente naquela árvore. Né? Eles poderiam ter provocado, olha, o raio foi dirigido justamente para matá-lo. Né? Foram os espíritos que levaram o raio para aquele lugar. Kardec pergunta isso. Poderiam? É ainda a mesma coisa, os espíritos pacientemente respondendo. O raio explodiu sobre aquela árvore, e naquele momento, porque o fato estava nas leis da natureza. Não foi dirigido para a árvore porque o homem lá se encontrava, mas ao homem foi dada a inspiração de se refugiar naquela árvore, sobre a qual deveria o raio explodir. Então, assim, e aí ele continua, tá? Então, de novo, né, o raio foi dirigido para a árvore, não foi porque o homem estava lá. O homem que teve a ideia e, naquele momento, né, o raio caiu exatamente naquele momento. Né? Então, ele morreu por causa disso, mas não foi por causa dele que o raio foi. Aí, Kardec pergunta, né, questões seguintes, são 3 questões, olha, 526, 527, 528. Um homem mal intencionado dispara um tiro contra o outro, mas o projétil passa apenas de raspão, sem o atingir. Um espírito benfazejo pode ter desviado o tiro? Então, os espíritos podem ir lá e desviar aquela bala naquela hora que foi lançada para aquele homem lá, ó. Um homem mal intencionado atirou, o outro estava passando ali, mas a bala não pegou nele, pegou apenas de raspão. Foi um espírito do bem lá que desviou aquela bala? E os espíritos respondem: se o indivíduo não deve ser atingido, o espírito benfazejo lhe inspira o pensamento de se desviar, ou ainda poderá ofuscar o seu inimigo da maneira a lhe perturbar a pontaria, porque o projétil, uma vez lançado, segue a linha da sua trajetória. Então, se aquele tiro não é para atingir aquele homem, então ele pode ter pensamento de vira para esse lado, vira para o lado certo para aquele tiro não te acertar, né? Aquela bala não te acertar. Ou ainda, fazer alguma coisa com que, tipo, tire a atenção daquele que está atirando para atrapalhar a pontaria dele. Então, nós já vimos casos assim, né? De pessoas que falam assim, nossa, a bala bateu num botão e ao invés de entrar, passou de raspão, perfurou o peito, mas não atingiu o coração, ficou pertinho. Ou a pessoa estava carregando um livro, e aí naquele livro que a bala ficou alojada e aconteceu tal coisa. Então, quando não é para ser atingido, pode ter coisas que influenciam, mas não é um milagre, é alguma coisa que aconteceu, né, um pensamento que veio, né, para ajudar a desviar, já que não era o momento daquela pessoa desencarnar com aquele tiro. Então, lá no livro Obras Póstumas, Allan Kardec, ele, na primeira parte do livro, nesse capítulo 2, no item 14, ele vai falar
que há várias formas de atuação, olha só. Atuando sobre a matéria, podem os espíritos manifestar-se de muitas maneiras diferentes, por efeitos físicos, quais os ruídos e a movimentação de objetos, pela transmissão do pensamento, pela visão, pela audição, pela palavra, pelo tato, pela escrita, pelo desenho, pela música, por todos os meios que sirvam a pô-los em comunicação com os homens. Então, a mediunidade, né, tem relação com essa atuação aqui dos espíritos. Então, os espíritos podem, né, por meio, né, de algum médium, ou às vezes até por escrita direta, por algum som, né? Lembra das batidas, né? As irmãs Focus nos Estados Unidos, quando começa, né, aquela comunicação, que ele começa a responder, ela bate palma, ele bate palma, né? Começa, e vão fazendo perguntas e ele vai respondendo com ruído. Então, pode, né? Por efeitos físicos e tal. Mas a influência rotineira, essas influências que a gente tem, influência por ordinário, né? De ordinário são eles que nos dirigem, essa, a maioria das vezes, é pelo pensamento mesmo, né? Não vai estar acontecendo coisas que ele está agindo diretamente na matéria, mas ele pode atuar quando tem um médium, né? Então, existem também essas formas. E a pergunta aqui que Kardec faz aos espíritos, olha, os espíritos levianos e brincalhões não podem provocar esses pequenos embaraços que se antepõem aos nossos projetos e transtornam as nossas previsões? Resumindo, né, em uma palavra, eles são os autores do que vulgarmente chamamos as pequenas misérias da vida? Então, aqueles contratempos, tipo, nó, furou meu pneu. Ah, aconteceu isso aqui de ruim que me atrapalhou chegar. Ah, minha roupa sujou toda e eu não posso ir para o trabalho agora. Então, assim, são os espíritos levianos e brincalhões que podem provocar esses embaraços, né, que atrapalham as nossas intenções. Ah, estou indo para uma reunião mediúnica e o ônibus que eu estou quebrou. Aí demora a passar o outro. Então, são os espíritos que podem estar fazendo isso, né, que mudam as nossas previsões, as nossas intenções, né? Eles podem ser esses autores aí dessas pequenas misérias, né, esses contratempos que a gente vai tendo aí? E a resposta que os espíritos dão é o seguinte: os espíritos levianos e brincalhões se comprazem nessas traquinices, que são provas para vós destinadas a exercitar a vossa paciência, mas se cansam quando veem que nada consegue. Então, se a gente, assim, tem algumas coisas que a gente é disciplinado, ah, eu quero fazer o culto no Evangelho no Lar. Ah, mas sempre acontece alguma coisa na hora do culto. Alguém me telefona, ou acontece isso. Então, a gente vai colocando coisas que vão atrapalhando. Mas se a gente tem uma disciplina, eles percebem que não adianta muito mais. Não, alguém me ligou, eu vou falar assim, não posso falar, ou não atende naquele momento, e primeiro faz o culto, depois liga, olha, eu estava ocupado, estava... Então, se eles percebem que as pessoas, né, eles se cansam quando veem que nada consegue. Então, quando tem uma vontade firme ali, então fala-se muito isso, né, quando, eu quero ir para reunião espírita na casa tal, mas eu nunca consigo, sempre acontece alguma coisa que me tira, uma coisa no trabalho, uma coisa na família, mas quando a gente vai ter essa disciplina, não, ele se cansa, fala assim, não, essa pessoa vai, entende? Então, assim, isso aqui é uma coisa que não vai adiantar eu tentar desviá-la do caminho, né? Porque ela está fazendo essa escolha. Então, eles fazem isso para exercitar a nossa paciência, mas eles se cansam também. E segue, né? Então, os espíritos levianos lá, entretanto, não seria justo nem exato responsabilizá-los por todas as vossas frustrações, dos quais vós sois os principais autores pela vossa irresponsabilidade. Convence-te, pois, de que, se a tua baixela se quebra, é antes em virtude do teu descuido do que por culpa dos espíritos. Então, quando a gente fica assim, então os espíritos influenciam todo o tempo todo. Então, tudo que acontece é culpa dos espíritos, é responsabilidade dos espíritos. Foram os espíritos que fizeram. Então, está dizendo aqui que não seria justo, né, a gente achar que tudo é por causa dos espíritos. A maioria, nós somos os autores, por nossa irresponsabilidade. Então, se quebrou alguma coisa, é mais porque a gente não teve cuidado, né? Olha, aconteceu isso. Foi espírito mesmo? Porque a gente fica querendo achar que os espíritos estão influenciando
tudo, que eu não tenho escolha, que eu não tenho meu livre-arbítrio, não, tudo é influência dos espíritos. E a gente fica pedindo, às vezes, pequenas coisas também, me ajuda a achar uma vaga de estacionamento, me ajuda, então já que eles estão influenciando, me ajuda aqui, né? Então a gente fica com pequenas coisas, até às vezes com tarefas que cabe a nós fazer, a gente fica assim, me dá uma ideia aqui, não quero nem estudar muito não, já me dá essa ideia pronta. Então, a gente tem a parte que nos cabe. Então, não seria justo, nem exato, achar que eles vão poder fazer a nossa tarefa e nem ser responsável por tudo de ruim, né? Todos os contratempos que a gente tem aqui no nosso dia a dia. Foi o espírito que fez isso. Esqueci o livro em casa, né? Porque eu não fui atenta e não, olha, eu tenho que levar o livro, né? Eu vou precisar do livro. Então eu coloco, não, foi porque o espírito quis que fosse outro livro. Já viram que a gente às vezes fica o tempo inteiro colocando como se tudo que a gente está fazendo, o tempo inteiro, coisa que era para a gente fazer, a gente, por vezes, responsabiliza, dizendo que aconteceu isso porque o espírito quis, não, é assim porque foram os espíritos que quiseram, né? Então, tomar um cuidado um pouco com isso. E, falando de anjo de guarda, o que se deve entender por anjo da guarda? Então, o que é o anjo da guarda? O espírito protetor de uma ordem elevada. Então, todos nós temos um anjo de guarda. E ele tem uma ordem maior do que a nossa, né? Ele é de uma ordem mais elevada que a nossa e pode nos ajudar, está perto de nós, né? Então, ele nos auxilia. Então, de certa maneira, é bom que a gente dê trabalho para eles, né? Já que a missão deles é cuidar de nós, né? Então, que a gente peça ajuda, que a gente lembre que a gente tem anjo da guarda, que a gente procure essa inspiração, né? Faça prece pedindo essa inspiração por vezes. Então, a gente lembre disso, né? Aí a questão 491, qual é a missão do espírito protetor, né? Então, o que se deve entender por anjo da guarda? É o espírito protetor. Então, a gente usa o termo anjo da guarda e pode-se usar o termo espírito protetor. Então, qual que é a missão desse espírito protetor? A de um pai para com os filhos. Ou seja, conduzir o seu protegido pelo bom caminho, ajudá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições e sustentar sua coragem nas provas da vida. Então, olha que missão que eles têm, né? É como se eles fossem... Aí se a gente fosse falar assim, olha, Emmanuel fala para a gente que Deus usa, né, o homem, ajuda o homem pelo homem, somos nós instrumentos aqui. E os espíritos nos ajudam, então os espíritos desencarnados estão para ajudar os encarnados, então tem um espírito protetor para cada um de nós. E como é que é a missão deles? Como se fosse um pai ali, ó. Fazendo o que o pai vai fazer, né? O pai quer ajudar na educação, a gente está aqui na escola, né, a Terra, ela pode ser entendida como escola, como prisão em algum momento, quando a gente vê que a gente está, né, encarnado, quando a gente está no plano espiritual, a gente tem uma certa liberdade que a gente não goza aqui, então a gente encara também como uma certa prisão, que a gente tem coisas aqui para, vamos dizer assim, para a gente resgatar e tal, então, coisa que a gente fez, que a gente precisa aprender, então, escola, prisão, e é uma oficina de trabalho, então, na casa espírita, a gente aprende muito que a gente trabalha, a gente pode trabalhar, a gente pode se colocar à disposição. Uma prece pelo outro pode ser considerado qualquer atividade útil é trabalho. Então, se a minha prece está sendo útil ali, ela pode considerar trabalho. Então, eu posso falar que eu trabalho fazendo prece para os outros? Né? Posso. E aí, a missão do Espírito Protetor, qual é o trabalho deles? Né? O trabalho deles é cuidar do seu protegido. Então, cada um de nós tem um. Como assim? Ele vai nos dar os bons conselhos, se a gente pedir, ele vai nos consolar, porque aqui a gente está num planeta de expiações e provas, então ainda tem muita dor, então a gente precisa de consolo, a gente vai ver alguém sofrendo, a gente vai sofrer, vai ver alguém que a gente ama, né, sofrendo, então tem dificuldades aqui, não tem jeito, e aí vai nos dar coragem para a gente suportar as provas da vida, então olha que resumo, né? Conduzir pelo bom caminho, então a gente tem influência do bem também. Então a gente fica pensando assim, quando eu penso em influência, já penso em obsessor, penso numa influência negativa, penso em alguém que está me atrapalhando, que está fazendo me desviar do caminho. Não, tem alguém que está aqui para
conduzir pelo bom caminho, para dar bons conselhos, para consolar, para dar coragem. Então, é bem consolador mesmo, né? Essa questão do saber que a gente tem um espírito protetor cuidando de nós. Mas se eu fecho os ouvidos, ele vai ficar falando, 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 e aí? Né? Então, esse espírito protetor, ele tem uma missão, mas ele não vai vir fazer alguma coisa que cabe a nós fazer. Ele vai poder nos ajudar, nos dar coragem, nos dar bom ânimo, né? Aumenta meu esforço, né? Faça com que eu tenha uma vontade mais firme, me ajude, mas ele não vai fazer para mim. Né? Então, esse espírito protetor, ele ajuda, mas cabe a nós um tanto aí desse trabalho. Para exemplificar, aí tem falando ainda do espírito protetor. O espírito protetor abandona, às vezes, o protegido quando esse se mostra rebelde às suas advertências? Então a gente tem um espírito protetor que tem a missão de cuidar de nós, fazer esse tanto de coisa aqui, levar bom caminho, consolar e tal. Mas ele, às vezes, abandona o protegido quando a gente não está ouvindo, quando a gente fica rebelde às advertências, não faz isso, a gente recebe esse conselho, não faz isso, a gente recebe, e a gente vai lá e faz. E às vezes, então, ele abandona, quando ele percebe isso, que a gente está ignorando os conselhos, né, esse consolo, ignorando a sua presença perto de nós. A resposta: o espírito protetor se afasta quando vê que os seus conselhos são inúteis e que é mais forte a vontade do protegido em submeter-se à influência dos espíritos inferiores. Mas não o abandona completamente e sempre se faz ouvir. É o homem quem lhe fecha os ouvidos. Ele volta logo que chamado. Então, ele se afasta, né? Deixa, ó, você está querendo ir sozinho? Não está querendo conselho bom, não? Então vai. Você está preferindo, né, a influência dos espíritos inferiores? Então, é essa que você vai ter. Mas ele não sai, não abandona a gente completamente, né? Então, ele fica por perto. Se a gente fizer a prece, ele está ali, vem logo, né, e vem nos ajudar. Fazer a prece é a intenção, viu, gente? Não é parar e ficar ajoelhado, ou então fazer, né, repetir palavras. A gente pede ajuda, pensa que a gente está querendo ajuda, e isso é uma prece. Então, essa sintonia, assim, que a gente faz, né, buscando o alto, isso é uma prece, né? O pensar em Deus, isso é uma prece. Então, pedir ajuda. Então, eles estão por perto e ouvem muito bem, né? Se a gente pede, eles logo vêm em nosso auxílio. Esse exemplo, eu acho que cabe a gente recuperar aqui, que é lá do Livro dos Médiuns, que é o item 252, que ele vai falar que as imperfeições morais do obsedado são frequentemente um obstáculo à sua libertação. E ele vai falar do exemplo das irmãs que tinham as roupas dentro do guarda-roupa, que estavam rasgadas, cortadas. Que exemplo é esse? Então, são irmãs que moram numa cidade muito pequena e elas tinham as roupas delas espalhadas pelo telhado e pela casa, e aí começaram a trancar muito forte o guarda-roupa, vigiando, colocando cadeado, e mesmo assim as roupas eram espalhadas e tal. Então aquilo com uma frequência tão grande, elas incomodadas com aquilo, e viram que tinha algo a mais que elas não estavam conseguindo perceber o que eram, porque elas estavam fechando, estavam cuidando e não estavam conseguindo parar com aquilo. Elas pediram ajuda e Kardec foi ajudar. Mas ele fez uma reunião em Paris, né? Então ele não foi até a cidade, então eles estavam lá fazendo orações e pedindo, perguntando o que era aquilo, por que aquilo estava acontecendo, né? Como é que poderia parar aquele fenômeno, né, das roupas ficarem espalhadas. E ele obteve uma resposta bem dura de um mentor, né, de um espírito superior. Falou assim: olha, essas irmãs, elas fazem muito mal pela língua. Elas falam mal das pessoas e acham que isso não tem problema, sabe? Então, falavam mal. E se elas observassem, elas descobririam quem era a pessoa que estava fazendo aquilo. Quem era o espírito desencarnado que estava fazendo aquilo, que era um espírito muito duro. Fala que era um espírito, usa um termo bem, bem duro, assim, que era alguém que não estava nem cedendo às preces naquele momento, né? Então, o espírito que eles não estavam conseguindo afastar. E falou que sim, olha, essas irmãs, elas
usavam ele de bode expiatório, eram muito duras com ele, e o anjo de guarda dela se afastou. Então, é o exemplo que a gente estava perguntando aqui, né? Olha, Kardec perguntou, é possível que eles se afastem? Ele abandona? O espírito protetor, o anjo de guarda, pode abandonar? Então, olha, o espírito aqui, ele se afastou delas naquele momento. O anjo de guarda, né, o espírito protetor, se afastou. Aí falou assim, olha, mas basta que elas façam preces, que elas mudem a vibração, que o anjo de guarda vai voltar para próximo delas, e esse espírito que está fazendo isso vai se afastar. Só com a presença do espírito protetor, esse espírito iria se afastar. Então, Kardec, é um texto longo, mas é muito rico, esse item 252, vale muito a pena ler, porque ele fala assim, olha, deixa eu achar o termo que ele coloca aqui, que o espírito era muito, eu não vou achar, é o conselho de um espírito superior, né, e tal. Aí fala que elas praticavam a caridade, elas ajudavam doando coisas e achavam que isso era suficiente para fazer o bem, mas não percebiam que faziam mal com a língua, né? Só que aí Kardec, quando vê essa mensagem, ele só pensa, Kardec pensa assim, nossa, esse espírito aqui, ele pegou muito pesado, né? Se eu falar desse jeito para elas, né, vai ser chato eu falar isso, né? Não está escrito que Kardec fala vai ser chato, não, mas ele pensa em amenizar, ele fala assim, não, vou dar uma amenizada nessa mensagem dura. E o espírito fala assim, olha, a observação de que essas palavras não pareciam um pouco severas e que talvez devesse abrandá-las para transmiti-la, o espírito acrescentou. Então, olha só, ele queria abrandar as palavras, né? Eu tenho a dizer isso e como disse, porque as pessoas em causa acostumaram-se a pensar que não fazem nenhum mal pela língua, quando na verdade fazem e muito. Eis porque é necessário chocar-lhes o espírito, de maneira que isso lhes sirva de séria advertência. Então, ele queria ser duro mesmo para aquilo chocar e ela mudar de conduta, ser séria advertência. Porque a gente, às vezes, assim, ainda mais em tempos de rede social, você recebe alguma coisa e passa para frente, não questiona. Ah, será que isso é verdade? Não é? Não, nem penso. E aí está falando mal de alguém, a gente não sabe se aquilo, né, está sendo dito ali é verdade. Então, a gente, por vezes, a gente está fazendo isso também. A gente entra nessa questão, por exemplo, usa o termo fake news, né? De divulgar coisas falsas acerca de pessoas, né? Então, às vezes, a gente fica falando de famosos, mas pessoas, a gente está influenciando e atrapalhando pessoas por causa da língua, né? Por causa de divulgar, de fazer coisas, né, ruins aí para as pessoas. Então, Kardec aqui querendo amenizar, e o espírito foi bem duro mesmo, né? Não, não é isso, né? Então, tem que dizer que é muito sério isso. E bastaria que elas mudassem a vibração, que o espírito guardião voltaria e elas, né, ficariam livres daquele efeito que estava, né, atrapalhando a vida delas de alguma maneira. Só que aí a gente pensa assim, então tudo é dos espíritos. Olha só, a roupa foi espalhada, né? Tá falando que é uma influência material. Eu pegava a roupa e espalhava, furava, rasgava. Então, tudo é dos espíritos? Também no livro dos médiuns, no item seguinte a esse 252, 253, olha o alerta que Kardec faz. Mas é necessário evitar atribuir a ação direta dos espíritos em todas as nossas contrariedades. E ele vai dar um exemplo de um lavrador que os animais estavam morrendo. Então, tinha um homem no campo também que tinha um lugar que ficavam os animais, então começou algum não dar leite, aí o outro morreu, e aí morria outro, aí passava um tempo, morria, e então estava aquela situação e ele achava que era influência de espíritos, que era alguém que tipo tinha colocado uma olhada, ou feito, né, alguma coisa ruim para aqueles animais ali na propriedade dele. E ele pede ajuda, pede prece, e o espírito fala assim, olha, o que precisa aqui é só limpar os estábulos. Por que o homem não limpa os estábulos? Porque custa, porque é caro. Ele está querendo economizar e aí está achando que são os espíritos. Não, só porque está sujo mesmo, infectado. Basta que ele limpe que vai parar de morrer os animais dele. Então, às vezes, a gente fica, isso aconteceu por causa de um espírito que fez isso, ou porque alguém fez aquilo. E, por vezes, basta que a gente tenha uma higiene, né? Basta que a gente tenha determinado cuidado para que não aconteça. Então, não atribuir a ação direta dos espíritos a tudo que a gente está acontecendo. Eles influenciam o tempo inteiro? Sim, mas nem tudo é ação, né, direta dos espíritos.
Então, esse alerta aí que Kardec nos faz. Voltando aqui no Livro dos Espíritos, lá perto das questões iniciais, né, que a gente viu, começamos com a 459, que influencia o tempo inteiro, e agora, por que meio se pode neutralizar a influência dos maus espíritos, né, dos espíritos imperfeitos? Aí, o conselho é fazendo bem e colocando toda a vossa confiança em Deus. Repelis a influência dos espíritos inferiores e destruís o império que desejam ter sobre vós. Então, fazendo todo bem e confiando em Deus, a gente influi a influência, né, e esse desejo que eles têm de imperar mesmo, de mandar, né, sobre nós, assim. Então, a gente consegue fazer isso buscando o bem. E aí, continua na resposta. Guardai-vos de escutar as sugestões dos espíritos que suscitem em vós os maus pensamentos, que insuflam a discórdia e excitam em vós todas as más paixões. Desconfiai, sobretudo, dos que exaltam o vosso orgulho, porque eles vos atacam na vossa fraqueza. Eis porque Jesus nos faz dizer na oração dominical: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então, um dos jeitos, né, dos espíritos imperfeitos nos influenciarem negativamente é exaltando o nosso orgulho. Hoje em dia, falando de novo da nossa vida atual aqui, de tempos de rede social, tanto que a gente às vezes quer divulgar coisas para poder aparecer e querer que pessoas curtam e que aconteça isso. Então, aí, faz isso. Então, aí vem essa questão do usar da nossa vaidade, né, do orgulho mesmo, para a gente poder, às vezes, se achar superior, às vezes desviar mesmo do caminho do bem aí, porque a gente esquece mesmo de pedir aí, por vezes, a Jesus que não nos deixes cair em tentação, livrai-nos do mal. Então, qual é o mal dos nossos dias aqui, por vezes? A gente perde tempos em redes sociais, querendo, às vezes, parecer o que a gente não é. Então, é uma influência dos espíritos, por vezes? Pode ser, né? Pode ser que a gente esteja se deixando levar para ter uma vida falsa, uma vida que não é essa de crescimento, de conhecimento, de reconhecer, olha, eu já estou acertando aqui, eu ainda erro aqui, fico querendo mostrar algo que eu não sou. Então, isso pode ser, sim, exaltando o nosso orgulho, querendo com que a gente se destaque em coisas. Então, por vezes é bom a gente avaliar o que nos move, né? Nossa intenção ali é muito importante quando a gente está fazendo alguma coisa, né? Então, assim, olha, o que está me movendo a fazer determinada questão aqui agora? O que eu estou pensando mesmo? O que eu estou sentindo? É olhar para mim. Então, às vezes a gente fica, uma palavra que né, no mundo espírita a gente ouve mais assim, melindre, né? Ai, fulano não fez isso para mim, ou não me cumprimentou, não mandou não sei o que no meu aniversário, não fez. A gente fica melindrado, não gosta de mim, aí acontece isso. Então a gente vai criando, às vezes, porque a gente fica querendo se exaltar, às vezes nem vê que o outro está precisando mais de ajuda do que querendo receber carinho, receber cuidado, receber, e nem vê que o outro às vezes está tão mal. Então, assim, é muito a gente olhar muito para a gente só, talvez, né? Então, assim, é esse cuidado de ver essa relação, né? O outro sempre pode nos ajudar a crescer, e a gente ajudar o outro a crescer. A gente não vai... A gente caminha com as próprias pernas, mas cada um pode ajudar um pouquinho, né? Iluminando o caminho do outro, iluminando o seu próprio caminho. A gente já está fazendo muito, né? Porque quando a gente consegue descobrir aonde a gente está errando e buscando acertar, a gente já está fazendo muito. Então, cuidar da nossa vida, né? Então, assim, então, ver as irmãs lá falando mal de umas pessoas, né? Falando mal das pessoas, falando mal daquele homem que tinha desencarnado, a vida delas ficou difícil. Elas, né, viviam um inferno. Imagina o tempo inteiro sua casa, né, acontecendo coisas e você não tendo controle disso, o que está acontecendo? Então, assim, às vezes alguma coisa que a gente está fazendo do mal e nem percebe que é do mal. Então, esse autoconhecimento é muito importante nisso, para a gente buscar em que eu estou vibrando, qual a minha sintonia, por que eu estou tendo esse tipo de atração aqui, né? Essa influência acontece, mas a gente pode meio escolher em que sintonizar, que influência que a gente está querendo mais. No capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo,
O capítulo 27, ele é intitulado Pedi e Obtereis. Então, o conselho da prece, de buscar ajuda, a gente tem um espírito protetor. Então, pedi e obtereis, Jesus falou isso. Mas ele deixa bem claro que é claro que nem o pai terreno, tudo que pede, ele concede. Porque tem coisas que ele sabe que não é boa pra gente naquele momento, né? O pai mesmo, imagina nosso pai e nossa mãe, eu quero sair da escola, né? Tá na hora da criança estudar, então tem que ir para a escola, mesmo que ele não goste, por que que não gosta, investigar, mas é fundamental que estude. Então, tem coisas que o pai não concede, né? Então, assim, pedir obtereis, né, o que é melhor para nós aí. Só que nesse item 8, particularmente, ele vai falar, dentro de um tema eficácia da prece, vai falar de uma pessoa que está no deserto, que está perdida no deserto e que faz uma prece pedindo ajuda. Então, diz que essa pessoa estava lá quase desfalecendo, com muita sede, sozinha naquele deserto, não via nada perto. Então aquela pessoa está ali mal, precisando de ajuda, não tem ninguém. O que ela faz? Ela faz uma prece. Então ela faz uma prece pedindo forças, né, para continuar, para poder encontrar água, faz uma prece pedindo ajuda. E quando ela faz essa prece, ela recebe um ânimo novo, recebe aquela força que faz com que ela levante, faz com que ela escolha determinado caminho, e que a hora que ela sobe o morro, ela vê um regato, ela vê uma água ali, e ela se anima, já que tem a água ali, ela caminha até aquela água e bebe aquela água, e quando ela fica bem, ela para e fala assim, nossa, ainda bem que eu escolhi o caminho da direita, eu sou, ele fica colocando como se fosse mérito pessoal, escolhi muito bem, olha só como é que que sorte que eu tive, né? Como se fosse eu que tivesse feito. Então, ela pede ajuda, recebe ajuda, mas não percebe que foi ajuda. E não valoriza a ajuda, né? Fica achando que foi mérito próprio. E vai contar de um caso, né? Fala assim, mas por que não aparece na nossa frente? Por que não aparece o espírito e fala assim, faz isso? Seria mais fácil, a gente veria a ajuda, né? Aí fala que se a gente tivesse isso, né, a gente não estaria podendo provar a nossa fé, né, a nossa confiança em Deus, a nossa submissão, seria uma intervenção que tira o nosso livre-arbítrio de alguma maneira. Ó, faz isso, apareceu. Então, a gente tem a influência, mas a gente tem a parte que nos cabe. Nós que temos que levantar e seguir, né? Então, assim, é nesse sentido aí que fala assim, ó, a gente recebe ajuda, mas cuidado para quando a gente receber ajuda, não achar que foi mérito só pessoal. Tem a parte que cabe de ter tido a força, né, de ter pedido, de ter feito a prece, mas a gente recebeu ajuda e agradecer por essa ajuda, né, então lembrar disso. Então, queria agradecer a oportunidade, então, da gente poder estudar a influência existe, a gente pode escolher, né, com que influência a gente vai se sintonizar mais, né, muito obrigada. Obrigada, Tatiana, pelo estudo.